Paulo, eu vou explorar bastante o teu conhecimento, a tua experiência, o teu contato e o seu dia a dia com os jovens, porque isso tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo, e especialmente com o país que nós queremos, né, que exista. Só que antes disso, você está falando, nós começamos falando de trabalho, e eu disse do professor, quando ele ganhava bem, ou era considerado um bom salário. Queria falar com você de assuntos desta semana, e a gente começa falando de salários de entregadores e motoristas. Olha, talvez não esteja muito distante da situação do professor hoje, não é? A turma que rala, né? Saiu uma pesquisa do IBGE que desenhou, fez o retrato de quem são esses trabalhadores brasileiros. Então, são maioria homens, com menos de 40 anos, principalmente entre 25 e 39. A maioria mora na região sudeste do país. Aí nós temos a imagem de um taxista que também vive de aplicativo, né? Estamos falando de entregadores e motoristas de aplicativos. Eles ganham 2 salários mínimos, em média, por mês. Salário mínimo 1.320, né? 2.640, né? Trabalham pelo menos 40 horas por semana. Existem 1,5 milhão de brasileiros que vivem assim. Então, são 81% homens. E aí, lembrando da tua área de atividade, 61% tem ensino médio completo e o superior incompleto, 61%. 16% o fundamental e o médio incompleto. 14% superior completo. E 8% não tem instrução ou o fundamental incompleto, né? E aí você tem, além dessa turma, você tem os que trabalham com aplicativos no táxi, né? E aí é uma precarização do trabalho absoluta, né? Eu acho que assim, de maneira geral, o trabalhador comum brasileiro, ele tem o trabalho precarizado de maneira geral. Acho que não é só o motorista de aplicativo que tem. A gente acabou de falar de professor. O professor vive num ambiente de precarização também dentro das escolas públicas do Brasil. Então, assim... E olha que eu estou em São Paulo, né? Imagina nos rincões que existem por aí. Então, é um ambiente também de precarização. Em geral, o brasileiro ganha o insuficiente para ele poder ter uma vida com o mínimo de conforto. Então, quer dizer, a imensa maioria dos brasileiros, ainda o de carteira assinada, o que trabalha de aplicativo, todas essas pessoas ganham menos do que o necessário. Né? E o necessário, nem estou falando de ter luxo, nada disso. Assim, é aquele lance de você chegar no final do mês e ficar fazendo conta para ver se dá para pagar tudo. Né? E assim, Tramontina, é um drama viver desse jeito. É um drama terrível viver desse jeito. E tem a imensa maioria das pessoas que trabalham registrado no Brasil também passam por isso. De chegar no final do mês, fazer a conta e falar: caramba, vou ter que empurrar a conta de luz para frente ali. Isso acontece o tempo todo, né? Então, mas assim, falando especificamente do trabalho de aplicativo, que é um trabalho difícil, é um trabalho perigoso, né? Porque você tá em moto, é um meio de transporte inseguro, assim, né? Então, assim, tem lá a sua segurança também, mas é sempre menos seguro do que um carro. Sim. E aí tem a questão do, você ganha por entrega. Então, o sujeito sai tresloucado para poder fazer as entregas que ele tem que fazer a tempo de fazer a maior parte, né, quantidade de entregas para ele poder aumentar o seu ganho e tal. E aí tem outro ponto, assim. Onde estariam essas pessoas trabalhando se não tivesse aplicativo? Então é assim, né? Tem uma coisa nesse trabalho, né, Paulo, que é também a relação com os clientes, né? Mais e mais a gente vê situações em que os clientes, os que contratam o trabalho de entrega, acham que o entregador é funcionário dele, por um lado. Por outro lado, de acordo com a ignorância e a falta de educação de cada um, acha que tem o direito
de exigir isso ou aquilo, e a gente tem visto situações muito desagradáveis, né, de agressões, de desrespeito, e até agressões físicas a entregadores. Sim, e isso ficar também, isso também é uma coisa que também está espalhada, né? Eu, assim, vou caguetar aqui, porque eu cheguei agora há pouco aqui no condomínio e eu fui entrar com o Uber e aí o rapaz da portaria perguntou, que prédio que você vai? Né? Que prédio que eu estava atrás, sentado, e aí o motorista me perguntou, eu falei, eu não lembro o nome, eu sei que é o último à direita. Aí ele falou assim, não sabe onde vai? Eu não entendi, foi o motorista depois que me contou isso. Aí eu vim desse trajeto curtinho pensando assim, por que esse sujeito falou isso, né? Então, eu já falei disso no Noir, inclusive, que a gente tem um problema aqui no Brasil, e talvez seja um problema não só no Brasil, mas como brasileiro é fácil de perceber. As pessoas aqui parece que quando elas têm um pouco de poder, elas tratam de exercer contra o outro. E é isso, né? O entregador, ele é um subalterno nessa relação. Então o sujeito acha que o entregador tem que se submeter aos caprichos que ele quer, né, desfrutar numa mera entrega de alimento, assim, que é um negócio, né? Então assim, ele acha que o sujeito é menos do que ele, porque ele está entregando a comida que ele vai consumir. Que é um troço ridículo, né? Mas acontece, né? O tal da síndrome do pequeno poder, né? Pequeno poder. Então é uma coisa que está espalhada também na sociedade e está piorando. E né? é incrível como, né, de grupos, né? Você tem um grupo que manda no outro grupo, que manda no outro grupo, E que assim manda vai. no outro grupo, que vai até lá embaixo. É assim. Infelizmente é assim. As pessoas têm um desejo assim de exercer poder, de mostrar quem A manda. necessidade. Né? Que sabe com quem você está falando, né? É um negócio típico do brasileiro, né? Sabe com quem você está falando? E é educação, né? E a educação. Isso é fruto de educação. Aliás, quando a gente viaja para o exterior, né, a gente tem visto também mais e mais manifestações de falta de educação de gente que tem um pouquinho mais de dinheiro. Né? Uma viagem para um outro país, uma viagem que você sabe que custa mais caro. A gente tem visto mais e mais manifestações de falta de educação. De muita gente, não só de brasileiro, mas brasileiro muito, né? Mas quando chega diante de uma autoridade em outro país, ele fica pianinho. Se bem que quando tem uma fila ali perto, ele vai tentar cortar a fila, furar a fila. Tem umas coisas que... E olha, dessa turma, Paulo, o IBGE, nessa pesquisa, identificou que 70% estão na informalidade. Pois é. E assim, essa é uma outra discussão também, né? Porque quando você vai perguntar para eles... a maioria também não quer, né? O que a gente chama de informalidade ele não tem carteira assinada. Isso. Né? Não há um vínculo empregatício nessa relação. Você vai perguntar pro motoqueiro se ele quer? Não quero. Né? Porque ele acha que ele tem um pouco mais de liberdade, pode ganhar um pouco mais e tal, se ele não tiver uma relação, né? Se ele não colocar o Estado entre ele e o contratante, né? Se ele não tiver que recolher algumas taxas, alguns registros, alguma coisa. Então, essa informalidade, claro, por um lado é ruim, porque num país como o Brasil, em que a gente já ganha mal, em que as pessoas já vivem numa situação em que você tem que ficar prestando atenção para ver se ninguém está te passando a perna. Então, às vezes, você ter um trabalho com carteira assinada é você ter alguma garantia de que você não vai ser passado para trás por aquele que te contrata. Por outro lado, né, nós somos, se não é o maior país, é um dos maiores países em processo trabalhista aqui no mundo. Né? Então essa relação é sempre complicada, mas é um número alto, né?